Olá, boa noite a todos. Professor Gisley aqui mais uma vez com vocês, em especial para a galerinha da Medicina Veterinária, em que nós estamos trabalhando pressão efetiva e pressão arterial, né? Nas aulas anteriores, a gente havia discutido a respeito da pressão efetiva. Então, o que quer dizer, professor, essa pressão efetiva? É a pressão exercida exclusivamente pela coluna de um líquido sobre um recipiente, no fundo de um determinado recipiente, né? Então, a pressão efetiva, ela se dá pela densidade do líquido, gravidade e profundidade. Certo. Mas, professor, eu sou um médico veterinário, eu serei médico veterinário. O que eu tenho que saber a respeito da pressão exercida por um líquido no fundo de um recipiente? Bom, muito simples. A pressão sanguínea, do jeito que a gente está acostumado, ela se dá de que forma? Em milímetros de Hg. Aquela pressão, que é a pressão sistólica e diastólica, ela se dá em milímetros de Hg. Beleza, mas o que é essa pressão sistólica e a pressão diastólica? Bom, lá no material de vocês vão perceber que a gente fez a definição acerca da pressão arterial, que a pressão sistólica ela é exatamente a contração do coração que promove a saída de sangue para os vasos. E a diastólica é o relaxamento. Então aí, por exemplo, você tem uma pressão lá de 120 milímetros de Hg para 80 milímetros de Hg. Então aí você tem a pressão sistólica, que é de 12, vai dividir por 10, né? E diastólica, ó. Então um é o de contração e o outro é de expansão do coração. Só tirar aqui rapidinho, ó. Coloquei aqui no meu computador o movimento cardíaco, ó. Pressão sistólica, diastólica do seu coração, do músculo cardíaco aí, ó, ele se movendo, ó. Então é fácil de você entender, tá? Para você depois colocar em prática e entender como é que você vai fazer a correta aferição da pressão sanguínea lá nos seus bichinhos, né? No cachorrinho, no gatinho, no boi e assim sucessivamente, beleza? A gente já fez alguns trabalhos referentes, né? A gente já falou que a idade, a alimentação, isso tudo faz com que a pressão do animalzinho ela se altere, né? Isso já foi trabalhado aí com vocês, ó. Então você já tem esse conhecimento, né? Só não sabia referenciar a pressão em milímetros de Hg do jeito que a gente está falando agora. Então olha só para a gente estabelecer a relação, nós sabemos que 1,0 atm, ou seja, uma atmosfera, ele é equivalente a 1,0 vezes 10 à quinta Pascal. Ok. E o que é o Pascal? Galerinha, o Pascal, ele é a unidade, foi homenagem a Blaise Pascal, né? Então é a unidade de quê? De pressão. Que na verdade é aquela mesma pressão que a gente já está acostumado a trabalhar, que é força dividida pela área. Então esse Pascal aqui, ó, ele é o mesmo Newton por metro quadrado, certo? Então 1 atm é equivalente a 1 vezes 10 à quinta Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Então aí, isso em milímetros de Hg é estabelecido como? Ora, em milímetros de Hg, nós teremos a seguinte relação. Vocês ainda dá para ver aí, ó, que 760 milímetros de Hg equivale a 1 atm. Ora,
760 milímetros de Hg, 1 atm. Então tá aqui, ó. 1 atm, que é 1 vezes 10 a quinta, que é o mesmo 760 milímetros de Hg. Ok, então se a gente tem lá 760 milímetros de Hg, uma pressão sistólica, que é a que é mais alta, a de contração do seu coração, se ela é de 120 milímetros de Hg, isso iria equivaler a que altura de coluna de sangue, por exemplo? Até que altura esse músculo cardíaco, essa bomba tão importante no nosso corpo e no corpo dos nossos bichinhos, dos bichinhos que a gente vai tratar, ela é equivalente a que altura de coluna? Por que eu tenho que levantar, por exemplo, quando eu vou fazer uma hidratação nos bichinhos ou até mesmo nos seres humanos? Por que a coluna de soro tem que estar acima, cerca de quase 1 metro acima da onde está pegar a veia? Ora, isso acontece porque se estiver um pouco abaixo, a pressão sanguínea vai ser maior que essa pressão, que é a pressão a atmosférica, né, que é essa de 1 vezes 10 a quinta, ou de 760 milímetros de Hg, e aí nessa situação ela vai ser projetada para fora, o sangue volta ao invés do soro entrar. Então por isso você tem que deixar ligeiramente acima, porque aí você tem que, além de romper essa barreira, que é exatamente a da pressão sanguínea, ainda tem que romper a barreira de estar praticamente no mesmo nível. É exatamente o que acontece, pessoal, quando a gente vai usar o esfigmo, por exemplo, né? O esfigmo é um aparelho de aferição de pressão. A gente utiliza ele colocando exatamente no mesmo nível, né, de onde está a veia, né, a via, aliás. Né? Então, se você tem lá, por exemplo, um cachorrinho, você não vai elevar o aparelho de pressão, você não vai colocar abaixo, você vai colocar no mesmo nível, porque aí você está fazendo a aferição da pressão no mesmo nível, tá bom? Então vamos resolver aquela pergunta que eu fiz lá anteriormente, ó. Uma pressão sistólica de 120 milímetros de Hg. Isso equivaleria a que altura de coluna de soro? Ora, então o que você tem que fazer primeiro? Estabelecer uma regrinha de 3 básica, né? Então essa regrinha de 3 deveria ser dado o seguinte, ó. Você tem lá que 1 atm, que é 1 vezes 10 a quinta pascal, equivaleria ao quê? Ora, vimos ali atrás agora que é 760 milímetros de Hg. Ficou meio espremidinho aqui, mas dá para entender aí, né, galera? Então, ó, 1 vezes 10 a quinta pascal, 760 milímetros de Hg. E se fosse 120 milímetros de Hg? 120 milímetros de Hg equivaleria a quanto? X. O que eu estou encontrando aqui? Transformando 120 milímetros de Hg em Pascal, que é a nossa unidade de pressão. Então, ó, fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós teremos o seguinte, que 760x é igual a 120 vezes 1 vezes 10 a quinta. Vou colocar só 10 a quinta. Bom, vamos lá. Vocês já adquiriram a calculadora científica de vocês, ó. Então, bora aprender a mexer? Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Qual que é a conta que eu quero fazer? Quanto que daria 120 vezes 10 a quinta? Nós faz lá, ó. 120 ESP5. Dá um igualzinho aí. Você vai ver que dá esse número grandão, ó. Dá isso aí, ó. Mas, professor, a gente está acostumado a trabalhar em notação científica. Então, transformar para notação científica. Ó, você vai apertar o mod 1, 2, 3 vezes. Daí aparece lá. Fixa, científico e normal. Então, o que eu quero? Eu quero que ele se torne científico. Então, você aperta 2.
Daí ele te dá a opção de 0 a 9. Então essa opção de 0 a 9 aí, ó, você vai fazer o quê? Ora, a opção de 0 a 9 eu quero só com 3. Então olha lá o que deu. 120 vezes 10 elevado à sétima, né? Então pode ter esse valor aqui, ó. Isso é igual a 1,2, acho que eu falei 120, né? Tá errado. 1,2 vezes 10 à sétima. E aqui é 760x. Bom, o número que está junto com a letra faz o quê, querido professor Gisley? Ó, sexy. Vai dividindo. Então, x vai ser igual a 1,2 vezes 10 à sétima, dividido por quanto? Por 760. Beleza. Ora, então, fazendo essa divisãozinha ali, o que vai acontecer? Vamos fazer? Vou esperar um pouquinho aqui, que o Titi vai ter que apagar. Acho que está tranquilo aí, né? Dá para visualizar. Então aí, ó, a gente vai apagar isso daqui. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo na medida do possível. Então você ficou lá com o quê? Com 760, só repetindo aqui, ó, x, 760x equivale a 1,2 vezes 10 à sétima. Então, x vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 10 à sétima, dividido por 760, que é só repetindo aqui o que a gente tinha feito lá atrás. O que está escrito aqui? 1,2 vezes 10 à sétima. Vou pegar aqui, vou dividir por... O que é? Ó, esse ANS aí quer dizer o quê? Que ele pegou esse 1,2 vezes 10 à sétima e jogou lá para cima. Dividido por 760. Então, você vai ver que dá o quê? 1,58 vezes 10 à quarta. Vamos lá. X é igual a 1,58 vezes 10 elevado à quarta. Isso agora está em quê? Em Pascal. Bom, até agora, você vai falar assim, nossa, professor, que difícil. Gente, não é difícil. Até agora, a única coisa que a gente usou foi o quê? A regrinha de 3, né? Então, aí, você vai fazer o quê? Ora, essa pressão que você acabou ali, ó, de encontrar, 1,58 vezes 10 à quarta, é a pressão que o sangue está exercendo ali na parede das veias, né? Das artérias. Então, aí o que você vai fazer? A pressão que a gente encontrou, 1,58 vezes 10 à quarta, Pascal. Mas a gente já aprendeu que o quê? Que pressão ele é igual ao quê? dg vezes o H, correto? Então, se a pressão é dgH, 1,58 vezes 10 à quarta, vamos dizer que a densidade do sangue é próxima da densidade da água, ela é ligeiramente maior. A gente sabe que a densidade da água é o quê? 1000 kg por metro cúbico, que é a densidade da água, 1000. Gravidade, vamos usar 10, H. Então, o que você vai fazer? A altura H da coluna vai ser igual ao quê? 1,58 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4, lá tem 4. Você já viu que você vai cortar, né? 10 à quarta. Para quem não entendeu, o que o Titi fez aqui? 1000 vezes 10 dá 10.000. Então, 10.000 conta 1, 2, 3, 4. 10 à quarta. Quem que eu posso mandar aqui? Para o inferno, ó. O 10 à quarta com o 10 à quarta. Então, isso quer dizer que a minha altura H da coluna de sangue é 1,58 quê? Metros de coluna de sangue, que seria o que o coraçãozinho pulsionava se caso a gente colocasse ele conectado a uma cânulazinha para saber até que altura ele iria projetar. Tranquilo? Aí você vai falar, nossa, pessoa, não vou dar conta. Olha, eu tenho mais um vídeo de resolução desse tipo de transformação no YouTube, que eu vou mandar o link para vocês, tá? Eu quero que vocês tentem resolver, mas na lista que está postada lá no AVA, vocês vão ver que
tem um exercício desse em especial que vocês vão ter que trabalhar essa continha. Todas as outras são mais tranquilas, mais teóricas, mais referentes ao assunto relacionado à pressão mesmo sanguínea, né, que é o objetivo do curso. Bom, lá nos PPT da vida lá, ó, vocês vão ver que está muito bem explicadinho. A gente fez uma pesquisinha a respeito de como é a pressão sanguínea do cachorro labrador, como é o do Yorkshire, como é o do Bull Terrier, das raças que são pequenas, das maiores, né? Depois dei uma olhada que eu arrumei um quadro aí só com as pressões sanguíneas dos cães. Coloquei também do boi, do cavalo, do cão, da cabra, do gato, do canguru. Essa pesquisa vocês já fizeram, né? Vocês conseguem ter essa segurança aí depois. Eu quero que vocês entrem, que vocês acessem as atividades do Moodle, tá? É importante. Eu vou criar um repositório depois. Eu não quero que vocês vão não é para ir direto para as atividades, galera. Vocês vão fazer o quê? Primeiro, vocês vão seguir a ordem corretinha lá. Abre a aula, assiste o PowerPoint da aula e depois vocês vão acessar as atividades para depois postar, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e obrigado.